Em nome da Associação Catarinense de Imprensa, a ACI, Casa do Jornalista, damos as boas-vindas a todos vocês que estão aqui presentes. E registramos também e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Gabriela Mager, secretária adjunta de Comunicação do Estado, representando o governo. Vanir Zanata, presidente da OSESC. João Marcelo da Silva Kampf, coordenador de Imprensa e Comunicação do CREA. Eduardo Bride, assessor da presidência do CREA. Alexandre Stefani, presidente da Associação Catarinense do Ministério Público. João Cavalazzi, diretor de comunicação do Tribunal de Contas do Estado, Spiros Diamantaras, representando a Superintendência do SEBRAE. Luiz Ferrari, secretário de comunicação da UFSC, representando o reitor Irineu Manuel de Souza. Priscila Bonato, diretora de marketing da CIF. João Roberto Deschamps, presidente da Adjore de Santa Catarina. Estevão Guerreiro, representante da FACISC. E Romi de Lis, representante da NSC. E antes de tudo, vamos aos agradecimentos para instituições, pessoas, entidades e empresas que tornaram possível para a CI dar mais um passo em direção ao fortalecimento dessa premiação. Em primeiro lugar, ao Sistema OSESC, na pessoa do presidente Vanir Zanata, nossa eterna gratidão por essa grande parceria, fundamental para a realização dessa premiação. O cooperativismo catarinense, que é muito importante e tanto orgulha a todos nós, apostou desde a primeira edição desse projeto. Então fica aqui, em nome da CI, o nosso muito obrigado. Um agradecimento especial também ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA de Santa Catarina, que acredita no prêmio de jornalismo e também na importância da CI para fortalecer a imprensa em nosso estado. O CREA também está conosco neste evento e, mais do que isso, é hoje um dos mantenedores da CI, reconhecendo a importância do nosso calendário e também da manutenção das atividades. Um agradecimento à Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Santa Catarina, a FETRANSESC, que acreditou nesse projeto e é também a apoiadora na realização dos eventos dessa 4ª edição do prêmio. Então fica aqui mais um muito obrigado. A ACI agradece também ao apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que cedeu esse espaço, e também a equipe e infraestrutura para a realização desse evento. Mais um muito obrigado por essa acolhida e pela parceria nessa noite. E, finalmente, queremos registrar aqui o nosso agradecimento muitíssimo especial à comissão do Prêmio ACI OSESC de Jornalismo, com os jornalistas Júlia Pitan, Amanda Miranda, Rosemary Laurindo e Edgar Gonçalves, voluntários que trabalharam para que essa 4ª edição do prêmio fosse possível. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Leal, sou apresentador, jornalista da ND, afiliada da Record de Santa Catarina. Prazer estar aqui com vocês hoje. E nesse momento a gente convida a todos a assistirmos o vídeo de apresentação. Muito bem, então estão abertas as inscrições no site www.casadojornalista.org. A gente vai exibir agora uma mensagem do presidente da FETRANSESC, Dagnor Schneider, o nosso patrocinador do evento. Olá, pessoal. Sou presidente da FETRANSESC. É um privilégio poder estar aqui com vocês nesse momento tão importante, que é o de reconhecimento à imprensa catarinense pelo trabalho que desenvolvem, né? A imprensa tem um papel extremamente importante, é fundamental para o desenvolvimento da sociedade de um modo geral.
em especial as pautas, né, de alto impacto na sociedade, que normalmente são complexas na sua discussão. E quando a gente fala, por exemplo, no setor de transporte de cargas, nós temos uma pauta que é extremamente relevante, que é a questão da infraestrutura em nosso estado. Quero parabenizá-los pelo evento, pela iniciativa e o nosso reconhecimento pela importância do trabalho que vocês realizam. Parabéns e sucesso nesse tão importante evento promovido pela Associação Catarinense de Imprensa. Fica aqui então mais um muito obrigado à FETRANSESC por esse apoio. E a gente exibe também agora uma mensagem do presidente do CREA de Santa Catarina, o senhor Carlos Alberto Kita Xavier. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina fica honrado de ser uma instituição parceira deste evento tão significativo. Reconhecer produções jornalísticas focadas no cooperativismo valoriza o nosso Estado e é isso que o Prêmio da CI ou SESC de jornalismo faz. Particularmente, tem uma trajetória ligada ao cooperativismo e sei da importância da união, da coletividade. No cargo de presidente do CREA, fico feliz de participar desse grande evento e coloco o nosso conselho à disposição para apoiar outras iniciativas como esta. Para finalizar, desejo um excelente evento. Muito obrigado também ao presidente do CREA, o senhor Carlos Alberto Kita Xavier, e chamamos agora para fazer o uso da palavra o senhor presidente da OSESC, Valnir Zanata. Eu te ouço, hein? Boa noite. Boa noite a todos. Estou debutando hoje aqui, né? Estamos no 4º prêmio, mas faz 60 dias que me elegeram presidente da OSESC. E é com muito orgulho que eu estou lá e também aqui. Essa nossa 4ª edição, 2024, do Prêmio CI OSESC de Jornalismo. Então, é a primeira que eu estou aqui diante de vocês e me dá muito orgulho e satisfação por isso. É uma celebração de cooperativismo e do jornalismo de qualidade e um papel vital que desempenham vocês na sociedade. Esses dois áreas da sociedade compartilham valores fundamentais que buscam o bem comum, a transparência e a responsabilidade social. Ambos são motores de transformação e desenvolvimento, essenciais para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Pautados, as duas áreas, por princípios éticos e de valorização da união e esforços em prol do coletivo. O cooperativismo catarinense tem gerado muitos empregos, melhorado a qualidade de vida lá no interior do nosso estado e contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina. E desde os primeiros ramos organizados no interior, né, até as grandes cooperativas urbanas, a imprensa catarinense tem sido uma parceira fundamental de apoio à difusão dos valores e de educação da população sobre os benefícios do cooperativismo. E graças a esse apoio e dedicação de vocês, jornalistas, as histórias de sucesso do cooperativismo catarinense chegam ao público, inspirando ainda mais pessoas a aderirem ao nosso movimento. Hoje já somos mais de 4,3 milhões de cooperados em nossas cooperativas, nos 7 ramos que temos em Santa Catarina. Já são mais de 50%, portanto, da nossa população. É muita gente e tem gente mais ainda entrando dentro do nosso sistema. Este prêmio, lançado em parceria com a Associação Catarinense de Imprensa, é uma homenagem a todos vocês, jornalistas, que com seu trabalho diário contribuem para a manutenção de uma sociedade bem informada e crítica. Vocês são exemplos de excelência e dedicação e uma honra para o Sistema OSESC poder reconhecer e celebrar esse excepcional trabalho. Esta parceria da OSESC com a ACI é um símbolo de união de dois setores historicamente que caminham juntos em prol do desenvolvimento catarinense. Quero agradecer a todos os presentes, em especial a vocês, jornalistas, que participaram desde a primeira edição do prêmio. Vocês são os narradores das nossas histórias. Juntos vamos continuar construindo um futuro melhor,
e que o cooperativismo e o jornalismo seguem como forças transformadoras que caminham lado a lado e promovem o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da sociedade. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom evento e que o início desse quarta edição seja tão forte e bonita como foi as outras 3. Valeu. Muito obrigado, gente. Muitíssimo obrigado ao presidente da OSESC, Vanir Zanata. A gente inclui também e registra a presença de Anita Grando Martins, representante do deputado Marquito. E seguindo com a nossa cerimônia, a gente chama agora para fazer o uso da palavra Gabriela Mager, secretária adjunta de Comunicação do Estado, representando o governo. Seja bem-vinda. Boa noite. Bom, estou aqui representando o governador do Estado, excelentíssimo senhor Jorginho Melo, e o secretário de Comunicação, senhor João Paulo Gomes Vieira. Ambos, me pediram para saudar todos vocês. Infelizmente, não puderam estar presentes. O governador está em Brasília, acompanhando o prêmio de Cidades Excelentes, e vai fazer a apresentação das nossas cidades. E o nosso secretário João Paulo está numa questão pessoal, está fora de Florianópolis, mas gostaria muito de estar aqui hoje com vocês. Então, em nome deles, eu cumprimento a presidente da ACI, Débora Almada, o presidente da Organização de Cooperativas de Santa Catarina, senhor Vanir Zanata, e, em seus nomes, cumprimento a todos os presentes e que nos acompanham. O nosso secretário de Comunicação, ele é filho do senhor Ademir Arnon, que durante muito tempo foi presidente aqui da CI. E ele me pediu para dizer para vocês que sempre se sentiu muito acolhido aqui nessa instituição e que a SECOM é parceira de todos vocês jornalistas e estamos abertos a todos vocês. Eu aceitei o convite do nosso secretário, chamamos JP, carinhosamente. Faz pouco tempo, faz 20 dias que eu assumi a pasta de secretária adjunta. Então, também é o primeiro prêmio que eu vou acompanhar. Eu acho que eu vou me apresentar um pouquinho, muitos estão aqui, mas quem é esta secretária adjunta que está aí acompanhando a área de comunicação? Eu sou professora da UDESC, estou à disposição do Estado. Estava aqui conversando com o Thomas, trabalhei de 95 a 2000 no Diário Catarinense. Minha formação é no campo do design, então trabalho fortemente com a questão de comunicação de marcas, de sistemas, tecnologia. Então, eu vim realmente para agregar e complementar todo o trabalho de comunicação que é feito pela imprensa. Hoje, a SECOM, e eu me deparei com uma equipe fantástica lá dentro, mais de 60 pessoas divididas em 3 áreas. A gente tem uma força muito forte mesmo ali na parte de jornalismo, com os conteúdos. Vocês devem acompanhar o nosso portal, e acompanhar o ritmo do governador e do secretário não é fácil, porque eles impõem realmente uma aceleração a toda a equipe. E temos também, na estrutura, a parte de divulgação com as campanhas do governo e uma área que tem se tornado muito forte, que é o digital, que são ali o trabalho de jornalismo nas redes sociais. Então, para mim, tem sido uma honra estar acompanhando esse timaço ali da SECOM e estamos aqui abertos a todos vocês. Eu trouxe alguns números interessantes que eu queria compartilhar, só para vocês terem uma ideia de hoje, qual é a nossa relação com todo esse ecossistema de comunicação. Hoje, nós temos alguns canais próprios de divulgação, provavelmente vocês acompanham alguns, como o WhatsApp da agência SECOM, que é o contato direto com mais de 600 jornalistas via WhatsApp. Tem 12 listas de transmissão separadas por região no nosso estado. Temos também o WhatsApp da Rádio SECOM, também com cerca de 500 jornalistas, com 5 listas de transmissão.
Temos o WhatsApp do Governo do Estado, que também é um contato direto com o cidadão, onde temos 16 mil contatos hoje, né, e 76 listas de transmissão separadas por região. E no nosso canal de WhatsApp, que é recém ali do governo, já temos 126 mil seguidores. São números impressionantes, né, de comunicação digital. E no YouTube, né, como governo de Estado, estamos no segundo no ranking, com 36 mil inscritos, né, o governo sendo seguido. E 2 milhões de visualizações, e 2 milhões e 500 mil visualizações só em 2024, nesse ano. É um número bastante expressivo para a rede social. Então, queria só passar alguns desses números, né, para a gente compartilhar com vocês esse crescimento desse segmento digital. E queria parabenizar a ACI por essa noite incrível, pelo lançamento da 4ª edição da premiação. Sabemos o quão importante é uma premiação para qualquer campo do conhecimento, é onde a gente reconhece os talentos, onde a gente pode ver a produção, né, o principal que está sendo feito naquela área, e aqui na comunicação e no jornalismo, e, principalmente, né, reconhece, valoriza e documenta para a história. Então, quero agradecer o convite de estar aqui hoje, parabenizar a organização do evento e desse prêmio. A gente sabe o quão difícil é, tantos inscritos, corpo de jurados, a seleção e depois o evento final. Então, agradecer mais uma vez, né, em nome do governador e do secretário, a nossa presença aqui hoje e poder compartilhar com vocês esse momento. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Gabriela Mager, secretária adjunta de Comunicação do Governo do Estado, representando aqui, né, o governo. E a gente chama agora, para fazer o uso da palavra, a presidente da ACI, Débora Almada. Obrigada. Bom, boa noite. Talvez eu repita um pouquinho assim os agradecimentos, mas eu acho que agradecimento nunca é demais, né? Então, obrigada pela presença de todos os colegas, amigos, parceiros. Eu quero reiterar aqui alguns agradecimentos. Evidentemente, a nossa parceira de primeira hora, o SESC, né, aqui representada pelo presidente Ivani Zanata. A OSESC entendeu e apoiou nosso projeto já na primeira reunião que fizemos, com o aval do nosso vice-presidente Marcos Bedin, que está por aí também. Registro aqui a importância do anúncio feito há pouco sobre o nosso novo, na verdade, nosso primeiro mantenedor, uma categoria recém-criada e que já teve uma grande adesão do mercado. Estou falando do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina. Muito obrigada ao presidente Chiquita, sua equipe de comunicação, e também à nossa vice-presidente Lucelena, que hoje não pôde vir, está doente, mas que nos aproximou da entidade. Também agradeço muito o apoio da FETRANSESC, Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística, na figura de seu presidente, Dagnor Schneider, e, claro, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, que está ao lado da Casa do Jornalista em vários projetos. Os projetos da CI são liderados por voluntários. Eu sempre falo isso, né? Em todas as reuniões, assim, a gente trabalha muito, os diretores trabalham muito. Então, eu preciso registrar, mais uma vez, aqui o trabalho incansável da Júlia Pitã, nossa grávida, nossa mamãe do ano, da Amanda Miranda, da Rosemary Laurindo, do Edgar Gonçalves, que são realmente a comissão responsável pela organização do prêmio, a CI-OSESC. E também, especialmente nessa edição, dos diretores Davi Paes Lima e Verusca Tasca, que estiveram envolvidos na organização do lançamento desde a primeira hora, junto com a equipe interna da CI. Então, muito obrigada a todos. Por fim, agradeço ao Pedro Rockenbach pela disponibilidade em estar aqui hoje conosco para falar do seu trabalho e da importância da reportagem. Bom, mas a gente saiu de casa num frio para conhecer um pouco da experiência do Pedro, né, que se formou e começou a carreira no Estado e hoje atua no Fantástico, programa jornalístico que faz parte da história da TV brasileira. Então, eu vou ser rápida, não vou fazer palestrinha, não. Mas eu quero lembrar para vocês por que a gente criou o prêmio ACI-OSESC de jornalismo, que o nosso objetivo, desde a primeira edição,
foi e é reconhecer e valorizar o repórter. A gente fala muito da inteligência artificial, de outros avanços tecnológicos que estão transformando a comunicação. Claro que a gente não pode ignorar as mudanças ou fincar pé em alguma forma ingênua de resistência. Muito pelo contrário. Em vez disso, a gente precisa saber utilizá-las, né, as ferramentas. Tecnologias são importantes ferramentas que podem nos ajudar. Dados de pesquisas enriquecem matérias e ajudam o repórter a contextualizar histórias. Mas precisamos lembrar que o jornalismo, antes de tudo, é uma atividade humanista. A reportagem é feita por pessoas que se preocupam com pessoas. Profissionais que mostram os dramas, os problemas, as crises e os dilemas que nos afetam como uma forma de mudar o mundo. O olhar do repórter é e continuará sendo fundamental para buscar a verdade, fortalecer a democracia e melhorar a sociedade. Sabemos que milhares de meninas são vítimas de violência sexual no Brasil todos os anos. Vemos pelas ruas a escalada da pobreza. Presenciamos o estrago das chuvas torrenciais. Mas cabe aos jornalistas traduzir as estatísticas ou a nossa impressão pessoal, revelar as pessoas e as histórias por trás de números e imagens. O trabalho da reportagem nos aproxima da tragédia e gera a empatia necessária para estarmos ao lado daqueles que mais sofrem. O que faremos com esse conhecimento é responsabilidade de cada um. Esse é o trabalho essencial do jornalista, que merece o reconhecimento de todos nós. Por isso, a CI criou seu prêmio e, por isso, estamos aqui hoje. Boa noite, vida longa ao jornalismo e que venha o Pedro fazer o seu bate-papo aqui. Obrigada. Muito obrigado, Débora, presidente da ACI. E para o lançamento dessa edição do Prêmio ACI OSESC, a gente tem a satisfação de contar com um convidado muito especial, já anunciado pela Débora. A nossa conversa hoje vai ser com Pedro Rockenbach, especialmente sobre o panorama do jornalismo investigativo no Brasil e também sobre as grandes coberturas jornalísticas, incluindo a mais recente tragédia decorrente das enchentes no Rio Grande do Sul. Então convidamos Pedro Rockenbach para subir ao palco, por favor. Aplausos para o Pedro. Seja muito bem-vindo. Rapidamente, pessoal, o jornalista Pedro Rockenbach começou a sua carreira em Santa Catarina. Ele é formado pela Estácio e atuou em veículos da NSC, como Diário Catarinense e a NSC-TV. Há alguns anos está no Rio de Janeiro, onde atua na produção de reportagens investigativas no Fantástico. O Pedro conquistou algumas premiações importantes, dentre elas o primeiro lugar no Prêmio Latino-Americano de Periodismo de Investigación, com uma reportagem sobre identificação de suspeitos por reconhecimento fotográfico veiculada no Fantástico. Ele também esteve envolvido recentemente com a cobertura do desastre no Rio Grande do Sul e vai poder dividir um pouquinho dessa experiência com a gente, essa experiência das grandes coberturas. A gente vai assistir agora um trechinho da reportagem com a qual o Pedro venceu a premiação. O mesmo perfil: jovens, pobres e negros. Cidadãos brasileiros que estudam, trabalham e sustentam a família. Mas existe outro ponto em comum. A reportagem especial de hoje investiga como funcionam os catálogos de suspeitos em delegacias pelo Brasil. Em muitos casos, o reconhecimento por fotografia acaba sendo a única prova na hora de apontar um possível criminoso. Uma prova sujeita a equívocos, falhas que em alguns casos estão levando inocentes para a cadeia. Por isso, o reconhecimento fotográfico vem sendo motivo de debate. Um levantamento inédito mostra que os negros são, de longe, as maiores vítimas desse tipo de erro. A reportagem é de Renata Ceribelli, James Alberti e Pedro Rockenbach. Dói muito para Yasmin lembrar o tempo que passou longe da filha. E eu fechava meu olho assim, vinha a imagem da minha filha. Tiago implorava por uma resposta. Perguntar para Deus que eu cometi para estar lá. Jamerson viu sua autoestima desabar. Muita humilhação. Você é tratado como um bicho. Você ali é o resto. Há pessoas muito injustas nesse mundo.
Abordagem policial com abuso de poder. Me tratou com maior ignorância. Sai daí, sabe, bandida, piranha, vagabunda. Reconhecimento fotográfico de suspeitos sem critérios. É uma aberração isso ser aceito como prova. Inocentes apontados como culpados. Você é culpado porque alguém viu uma foto sua e disse que você é culpado. E não, por isso eu não preciso mais fazer nenhum tipo de investigação. Só para a gente dar um start na conversa, então, gente, um dos pedidos foi para que o Pedro contasse um pouquinho da produção, do processo de produção, né? E de toda a apuração da reportagem. Na sequência, a gente vai abrir para perguntas e também vai receber a Júlia aqui. Então, Pedro, é contigo. Alô? Alô? Acho que foi. Foi? Alô? Boa noite a todos, boa noite a todas. Antes de responder a pergunta, agradecer aqui o convite da CI. Quem me conhece já de longa data sabe que eu sou um pouco tímido, não sou muito de falar, mas além de exercer o jornalismo, acho que como jornalista a gente tem o dever de defender a profissão. Então, quando me chamaram, eu venho aqui mais no sentido de defender o nosso trabalho, defender a reportagem, ainda mais agora que a gente sofre cada vez mais ataques. Então, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo prêmio. Acho que isso enaltece a nossa profissão, que é tão fundamental para a construção da sociedade, da democracia. E agora que a gente vive nesse mundo das redes sociais, que o mundo está cada vez mais ruidoso, muito barulho, muita informação. Então, acho que a gente tem iniciativas como essa que defendem, que levam a palavra do jornalismo, que ajuda a proteger a nossa profissão, são sempre bem-vindas. Então, por isso, obrigado pelo convite, aceitei, porque eu acho que é um dever de todo jornalista, assim que for chamado para defender a profissão, tem essa obrigação de fazê-lo. Respondendo a essa primeira pergunta, em relação à produção dessa reportagem, ela surge, na verdade, de uma reportagem que não deu certo. E eu acho que essa reportagem ela é muito emblemática do papel da reportagem especial, no caso dessa, uma reportagem especial investigativa. Por quê? Porque ela seria uma reportagem factual, que a gente chama de uma reportagem de personagem. A gente ia entrevistar um rapaz que passou por essa situação, que tinha sido preso no Rio de Janeiro. Então, a chefia me chama e fala: Pedro, vamos contar a história desse rapaz. Aí eu tinha sido uma nota num jornal do Rio de Janeiro, e então fui incumbido de fazer e contar um pouco a história desse rapaz. Então, fui atrás do rapaz, fiz contato com ele, com o advogado dele, entendemos a história, gravei com ele e fui atrás da segunda parte, que é o quê? Entender o que aconteceu com esse rapaz. O que tinha dentro do inquérito que levou ele para a prisão? Por que o Ministério Público aceitou aquela denúncia e o Judiciário mandou prendê-lo? Enfim, então a gente foi atrás dessas partes, você vai conversando, e aquela reportagem, que seria uma reportagem factual, apenas contando a história de um personagem, acabou que pela dinâmica do Fantástico, que as coisas vão acontecendo, muitas reportagens acabam caindo, essa reportagem caiu. Mas se ela tivesse ido ao ar, seria apenas uma reportagem, como eu disse, de personagem. A gente ia contar a história de alguém, ia contar o drama de alguém, e seria isso. A reportagem caiu, mas teve uma coisa que ficou na minha cabeça quando eu conversei com uma pessoa do Judiciário, que falou o seguinte, quando eu fui buscar informações sobre o processo desse rapaz, que a gente tinha gravado. Ela disse o seguinte: isso aí não é algo pontual, porque essa seria a resposta da polícia, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Isso foi uma falha, a gente vai resolver e ponto. E aí, qual é a diferença e qual foi o grande lance de transformar essa reportagem numa reportagem especial e não de personagem? Que a gente atacaria o problema do sistema. E aí esse é o grande barato, acho o grande diferencial da reportagem especial, que você ataca o sistema. E quando você ataca o sistema, aí sim você provoca a mudança. Que a reportagem de personagem, que a gente ia fazer inicialmente, não faria, não teria esse impacto. Por quê? O prêmio é só uma perfumaria ali, um símbolo, enfim, por ter dado esse título. Mas o grande lance dessa reportagem foi a mudança que ela provocou. 2 semanas depois da reportagem, foi no Senado, o senador apresentou um projeto de lei proibindo no país esse tipo de prisão.
Então, esse projeto foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, agora está na Câmara. Porém, o Conselho Nacional de Justiça baixou uma portaria, convocou um grupo de estudo, e, a partir desse grupo de estudo, baixou uma série de diretrizes para todos os tribunais de justiça do país para evitar que isso aqui aconteça novamente. Então, olha a força da reportagem especial. Esse é o diferencial hoje, eu acredito, do jornalismo referente a todo tipo de comunicação que a gente vê hoje nesse mundo de informações. Então, por isso que é cada vez mais importante investir nesse tipo de jornalismo. Aí, voltando um pouco aonde surgiu a ideia de transformar numa reportagem especial, foi nessa conversa que eu tive com uma pessoa do tribunal, de uma vara, na Baixada Fluminense, de onde era esse rapaz, que falou o seguinte: isso aí não é algo pontual. Isso aí a gente chama aqui de um inquérito que foi desovado. Ou seja, a polícia precisava terminar aquele inquérito, chamou a vítima de um determinado crime, que aconteceu no caso aqui, a maioria é roubo, apresentou uma foto, supostamente a vítima reconheceu e todo mundo foi preso, e a pessoa foi presa. Então, veja, não era um problema pontual, era um problema dentro do sistema, porque você tinha um inquérito policial que ia para o Ministério Público, que dava chancela, que ia para um juiz que mandava prender. Então, se a gente tivesse feito aquela reportagem inicial que não foi ao ar, ela talvez não teria o impacto que teve o investimento de se fazer uma produção de reportagem especial. E aí, quando surge esse caso, que é em meados de 2010, essa reportagem foi ao ar no dia, acho que foi 21 de fevereiro de 2021. E ela tem 23 minutos, essa reportagem, quase um documentário que foi dentro do Fantástico. E ela começa, então, em meados de 2010, com essa história. Só que a gente tem ali uma suspeita, tem uma indicação, tem alguém que falou alguma coisa. Agora a gente precisa transformar isso numa reportagem. E aí começa um trabalho de apuração. Aí eu vou no James, que é citado aqui, que é um cara muito mais experiente do que eu, e ele tem formação em direito. Então a gente senta, vamos buscar caminhos. Como é que a gente prova que tem um problema dentro do sistema? Como é que a gente mostra isso? E aí que é o grande, eu acho, o lance de quem gosta de fazer reportagem especial, que o jornalista da reportagem especial é um buscador de soluções. Então a gente tem que buscar a solução para botar aquela matéria no ar. Então cada reportagem vai existir uma busca de solução diferenciada. E foi o que a gente fez. Então como é que a gente vai mostrar isso? Quem pode ser parceiro nessa reportagem? Como é que a gente pode buscar dados? Porque a gente tinha os personagens. Só que para mostrar que é um problema dentro do sistema, a gente precisa de dados. E casar os dois, os dados com os personagens. Então a gente vai buscar parceiros. Quem a gente busca? A Defensoria Pública de cada estado. Fizemos uma parceria com eles, pedimos um levantamento, e eles foram e fizeram esse levantamento, levou um tempo. Aí, a partir do levantamento, a gente vai buscar os personagens mais emblemáticos, que nem o Jamerson, que é o último citado ali. Na reportagem a gente mostra. Ele tinha sido preso já 2 vezes, e com medo de ser preso novamente, ele era um cara que ficava 24 horas registrando tudo que ele fazia no trabalho. Então ele era instalador de TV a cabo. Então ele chegava numa casa, batia foto. Por quê? Porque se ele fosse preso, ele podia provar que ele não estava naquele lugar, naquele dia do crime. Então ele ficava 24 horas com o GPS ligado, batendo foto o tempo inteiro. Então ele batia 20, 30 fotos por dia dos lugares que ele ia. Então esse é um personagem muito forte. Então a gente precisava fazer isso. Dentro dessa história, dos números que surgiram e mostraram que era um problema dentro do sistema, a gente foi atrás dos personagens que mais representavam e eram mais impactantes em relação àquilo que estava acontecendo. Isso levou meses. Então esse é o diferencial também, acho, da reportagem especial, é investir. Ela leva tempo, custa, mas ela é a reportagem que vai trazer um impacto para a sociedade muito grande, vai trazer a mudança e vai trazer a relevância para o produto. Ou seja, as pessoas se sentem representadas quando assistem um material de qualidade, uma reportagem especial. Pô, olha que trabalho bacana, olha como o trabalho é diferenciado. E agora, ainda mais nesse momento de rede social, que
que é muita informação, e quando você vem com um trabalho desse, que é muito diferente de tudo que a gente vê no dia a dia, das informações que chegam para as pessoas conseguem fazer essa leitura. E entendem, não, pô, tem que ser jornalista para fazer isso. É um trabalho de jornalista. Então, acho que esse tipo de reportagem, ele tem essa profundidade de provocar a mudança, trazer a relevância, que é o pilar do jornalismo, e valorizar ainda mais o jornalista e o veículo onde aquele produto foi veiculado. Então, acho que acho que essa reportagem ela simboliza muito isso. Assim. Então, essa busca de saber, por exemplo, a gente tinha os dados, mas essa é a diferença também no jornalista. Eu posso trazer uma série de dados, mas como é que eu transformo isso numa reportagem? Como é que as pessoas vão sensibilizar, vão entender o problema com esses dados? Então, a gente fala muito de jornalismo de dados. Tem os dados, mas quem vai transformar aqueles dados numa reportagem é o jornalista. Isso é a importância do papel do jornalista. Então, acho que essa reportagem ela é muito emblemática para exemplificar basicamente isso que eu tentei resumir aqui. Basicamente é isso. Vamos chamar agora, por favor, a diretora do Prêmio ACI, para a gente continuar essa conversa, gente. Júlia Pitan, que está aqui conosco, diretora do Prêmio ACI OSESC, para mediar o debate com a plateia e continuar esse bate-papo que está muito bom. Boa noite, Júlia. Boa noite, Pedro. Boa noite aos colegas. Muito legal a conversa. Pedro, a gente conversava um pouquinho antes de começar, mesmo né? Perfil. Ops. O mesmo perfil. Pode deixar pausado, Davi. Tranquilo. Você teve uma experiência na praça, né? No jornalismo regional, e agora está fazendo produção nacional. Você vê uma grande diferença entre fazer jornalismo investigativo com uma abrangência estadual e nacional? Falo de estrutura, de repercussão, até de cuidado com a apuração, ou os princípios são mais ou menos os mesmos? Como é que você coloca essa diferenciação assim? Não, acho que o princípio é o mesmo, né? Não tem como mudar uma forma de... O jornalismo é jornalismo, vai fazer ele igual em qualquer lugar que você faça. A diferença, quando eu trabalhava na praça, obviamente a gente tinha que buscar sempre um gancho, um foco local para o estado de Santa Catarina. Acho que a diferença assim, principal é essa questão de que agora, quando a gente vai buscar uma pauta, fazer uma reportagem, tem que buscar um viés nacional, uma coisa que vai interessar o país inteiro. Então, isso é um pouco mais desafiante, você precisa, a gente chama ampliar a pauta, porque as pautas normalmente vai surgir em algum estado do país. Então, isso acontecia muito, por exemplo, quando estava aqui na praça, eu tinha um caso de Santa Catarina, e aí, se eu quisesse fechar aquela matéria só para Santa Catarina, eu fechava só com aquele material de Santa Catarina, mas eu já comecei a fazer Fantástico quando eu estava aqui ainda. Então, as matérias que eu fazia para o Fantástico tinham que ter esse viés. Eu trazia uma história de Santa Catarina, aconteceu isso aqui. E aí o Fantástico falava, beleza, a história é bacana, vamos tentar fazer, mas a gente precisa nacionalizar. E aí era esse o trabalho, de buscar outras coisas que conectavam com aquela história de Santa Catarina com o resto do país. Então, essa era a diferença. Agora, no Fantástico, agora já tem que partir desse viés. E, em termos de estrutura, pelo menos quando trabalhava, né, na praça, a Lígia foi minha chefe muitos anos aqui, sempre tive total apoio que a gente sempre teve, que eu tenho no Fantástico, em termos de liberdade para fazer, investimento. A gente chegou a comprar sucata de carro para fazer reportagens que levaram muito dinheiro. Só que, assim, davam retorno, davam suítes, davam repercussão, trazia relevância para os telejornais. E, por exemplo, a gente fez uma última que eu fiz aqui, que foi uma série sobre remédios que eram para emagrecer, supostamente naturais, que estavam matando muitas mulheres. Começa a partir de um caso de Santa Catarina. E essa matéria, inclusive, eu nacionalizei e ela só foi aqui para Santa Catarina. A gente, inclusive, gravou com gente de Portugal. E essa reportagem que foi feita aqui, levou ao Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, a entrar com uma série de ações milionárias contra Big Techs, enfim, por causa desses anúncios. E era isso, a gente tinha
total liberdade, eu sempre tive total liberdade para fazer apoio e, inclusive, investimento. A gente gastou muito, em várias reportagens, a gente gastou uma bola daquela do carro, que a gente fez sobre fraude em transferência de veículos, em vistorias do Detran. Cara, como disse, a gente comprou um carro para poder fazer a reportagem. Você quer contar um pouquinho dessa história? Era um carro desmanchado? Isso, para mostrar que estava acontecendo a fraude, a gente fez uma reportagem que a gente praticamente fazia a transferência com uma sucata. E aí, para mostrar que isso estava acontecendo, e foi registrando. E é isso, a gente mostrava que tinha corrupção ali dentro dessas vistorias, às vezes até policiais que estavam envolvidos. Foi isso. Essa reportagem, por exemplo, levou 6 meses para ser feita. Então, é um investimento. É investimento porque não é o seu dinheiro que você coloca na reportagem ali diretamente. Mas você está pagando profissionais que vão ficar 6 meses trabalhando naquilo. Então, você tem que acreditar nesse tipo de reportagem. Tem que acreditar nesse tipo de reportagem, na relevância, no retorno que ela dá, porque você está ali, né, tem profissionais 6 meses investindo naquilo, é um dinheiro, ou seja, com 6 meses talvez poderia ter feito 30 outras reportagens nesse meio tempo, mas nenhuma delas teria relevância, o impacto e a força que teve essa que levou 6 meses, e que ficou repercutindo e que provocou mudanças no sistema de transferência de veículos, de vistorias de veículos. 2 dias depois da matéria, mudou completamente tudo no sistema de vistoria do Estado. Então, é isso. Esse é o resultado desse investimento. Lembrando que as perguntas estão abertas. Quem quiser se manifestar na plateia, por favor, fiquem à vontade. E emendando, né? Você falou da questão de investimento de tempo e de pessoas. Algumas estruturas de redação apostam em ter um núcleo específico dedicado para a investigação. Não sei como é que é o caso do Fantástico, se lá funciona assim. Aqui em Santa Catarina tem algumas iniciativas, né? O Grupo ND, acho que tem um grupo de investigação e dados. Sei que na NSC também tem iniciativas. Como que você acha que funciona melhor? Ter uma pessoa dedicada para fazer isso? Porque alguém tem que fechar o jornal todo dia, né, Pedro? Como que se dá essa dinâmica lá para você? A gente assim, não é um núcleo específico que aquelas pessoas só vão fazer aquilo. Mas tem os perfis. Então, porque o Fantástico ele é um programa muito dinâmico. Então, ele vai ter ali a matéria de celebridade, matéria de comportamento, matéria de meio ambiente, matéria policial, vai ter a denúncia. Então, em tese, todo mundo tem apto para fazer tudo. Mas, é claro, aí tem os perfis. Então, normalmente, a reportagem uma investigativa, policial, ou uma coisa mais polêmica, e vai cair para um grupo mais específico. Assim. Então, não é um núcleo fechado, mas normalmente os perfis. Assim, a pauta direcionada depois da reunião, né? A chefia faz a reunião, então ela direciona as pautas, ela direciona mais ou menos nesse perfil de cada profissional que está ali. Então, até porque é importante ter essa constância de pauta para uma determinada pessoa, até para ela ir poder evoluindo e poder pegando ali o gabarito, por exemplo, para fazer uma reportagem nessa, tem que aprender, saber ler um inquérito, ler um processo, saber onde é que está o erro. Então, uma pessoa que não tem essa experiência, ou que não está acostumada a lidar com esse tipo de documento, não tem como chegar e entregar para ela um material, leia o inquérito aí e faça uma matéria. Ela precisa desse tipo de conhecimento. Davi, temos uma pergunta? Juliano Zanotelli. Boa noite, pessoal. Só que eu conheço o Pedro há um tempo, trabalhando já, e queria que tu desse um pouco desse... Tu começou no impresso, no digital, como é que foi a transição para a TV? Como é que foi essa questão isso ajudou bastante a reportagem logo no impresso, no site? E como é que foi para a TV essa transição? Porque no jornal precisa ter muita imagem, porque tem que ter uma imagem para poder abrir o off, né? Como é que foi a transição para ti? Então, na verdade, eu começo no Diário Catarinense. Cláudio Thomas aqui, o grande mestre. Eu comecei como contínuo. E uma das primeiras lições que eu tive nesse caminho da reportagem foi com o Thomas, quando escreveu o obituário do jornal, e ele veio com uma missão. Ele falou assim, ele fala, gurizinho, chega aí, gurizinho, chega aí, fala, Thomas, cara, a gente tem que melhorar esse obituário aqui. Na época, estava começando a faculdade, tem que melhorar, a gente precisa de mais histórias daqui, etc e tal. Então, ali,
por exemplo, nesse momento, só como, por exemplificar a escola do jornalismo impresso, foi quando praticamente despertei para essa coisa do jornalista ser, pelo menos quem trabalha com reportagem especial, principalmente, um buscador de soluções. Porque ele me veio com um problema e eu precisava achar uma solução. Como é que eu ia achar mais histórias de pessoas para botar no obituário do jornal? E aí, o que eu fiz? Eu criei a ronda do obituário. Aí eu peguei os telefones de funerárias e cemitérios de todo o estado e todo dia, o que a gente fazia? Ligava para esses telefones. E aí contava as histórias. Então, dentro do jornalismo impresso, no Diário Catarinense, foi onde eu aprendi a fazer a reportagem, aí, com esses exemplos. Aí depois virei assistente de conteúdo. Nosso papel como assistente de conteúdo era acompanhar os repórteres para fazer material complementar para o site. Então, a gente fazia vídeos, fazia as fotos. A gente acompanhava, por exemplo, a Ângela, para fazer as reportagens. Acompanhava de perto o trabalho do João Cavalazzi, porque era um repórter que fazia essa parte policial, investigações, parte exclusiva, muito bem. Então, a gente acompanhava. Então, no Diário Catarinense, eu tive, digamos assim, essa escola da reportagem, do jornalismo, de ter que se virar, de ter que buscar a história, de ter que ser dono da reportagem inteira. E aí, quando eu vou para a televisão, eu já tinha 5 anos depois do jornalismo do Diário Catarinense, por sorte, porque eu tinha guardado uma grana e fui morar fora do Brasil. Quando eu voltei decidido, agora eu quero fazer televisão. Não sei porquê, mas eu casquetei, queria fazer televisão, e aí, então, eu ligo para o Antônio Neto, que hoje segue lá ainda, e falo, ó, Neto, cara, voltei e queria fazer televisão, se tiver uma oportunidade aí. E aí, coincidentemente, não sei se foi sorte, ou enfim, abriu uma vaga justamente no Estúdio Santa Catarina, que era um programa de reportagem especial que tinha todo domingo à noite. E aí eu vou fazer televisão, só que eu não sabia nada de televisão. Então, quando eu fui para a televisão, eu digo isso, eu aprendi a fazer televisão. E a minha primeira editora-chefe foi a Camille Reis, basicamente me ensinou a fazer televisão do zero. Então, o que acontece? Eu vinha com essa escola do jornalismo, do impresso, tem aqui, a história é essa, não sei o quê, está aqui os documentos, está aqui os dados, está aqui o número, olha esse papel aqui, olha esse documento, olha isso aqui, vamos fazer, etc. Ela falou, pô, muito legal, mas como é que a gente faz televisão com isso? Como é que a gente vai transformar isso numa reportagem de televisão? Que é aí que vai casar. É buscar a imagem para fazer aquilo, vai buscar o flagrante, de alguma forma, com imagem, vai buscar o personagem perfeito para exemplificar aquele problema. Então, é isso. Então, eu digo que, quando fui para a televisão, tive que aprender a fazer televisão. Então, acho que é aí que se casaram as duas, digamos, escolas, assim, a escola de jornalismo impresso com a escola da televisão. Mais alguma pergunta, Davi? Então, eu vou pedir para o Pedro contar um pouquinho para a gente sobre a experiência agora no Rio Grande do Sul, né, Pedro? Você falou que foi uma das primeiras equipes a chegar lá no local. E também uma reflexão, né? O quanto que o jornalismo investigativo, a apuração, pode nos ajudar a qualificar essa cobertura ambiental, cobertura de tempo, de clima, né? Acho que vai ser uma das grandes pautas daqui para frente. O que você viu e o que você refletiu sobre o quanto que a investigação pode nos ajudar a melhorar esse tipo de cobertura, né? Na questão dos desastres climáticos. Então, nessa cobertura, foi isso. Foi uma das primeiras equipes aí. Eu fui no dia 2 de maio para lá e a gente foi num cenário que a gente desconhecia ainda. Então, o desafio desse tipo de reportagem, porque normalmente a gente às vezes cobre tragédia, que a gente chega no pós-tragédia. Então, por exemplo, eu tinha ido para Petrópolis, que teve uma tragédia grande, tem uns 2 anos, a gente chega no depois, relatar como é que foi, o que aconteceu, vai lá no local, etc. E tal. Mas essa era uma tragédia em andamento. Então, já tem um desafio muito grande, porque além de você tentar cobrir e fazer reportagem, você precisa resolver problemas executivos, que só na hora que for resolver, como desde onde vou dormir, o que eu vou comer, não tinha mais carro. Então é uma cobertura que se desafia muito, porque você precisa resolver muita coisa ao mesmo tempo, que não é só a parte editorial. Então, esse é o grande desafio nesse primeiro momento. E aí, vendo lá, porque eu já tinha ido cobrir na mesma região em setembro do ano passado, que tinha sido até então a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. E isso foi em setembro.
em novembro, vem uma nova enchente, que passa a ser a segunda maior enchente da história do Rio Grande do Sul, em novembro. E aí, em maio, vem essa, que passa a ser a primeira. E aí, a de setembro a segunda e a de novembro a terceira. Então, veja, você tem os 3 maiores desastres climáticos da história do Rio Grande do Sul em 7 meses, 7, 8 meses. Então, foi isso que, nessa cobertura, já em setembro do ano passado, agora casando com essa, foi que veio o alerta. É isso. Isso veio para ficar. A gente vai ter que ter cada vez mais pessoas capacitadas e especificamente trabalhando nessa temática, preparadas para cobrir a tragédia, preparadas para entender a tragédia e preparadas para investigar justamente as causas da tragédia. Acho que como a gente tem dentro do jornalismo várias vertentes, inclusive dentro da academia, coisas que a gente aprende especificamente para a área de jornalismo, como economia, política e tal, eu vejo que vai ter que ser feito algo nesse sentido, desde a academia, ter algo que nos capacite para trabalhar essa questão climática, que o Rio Grande do Sul foi um grande exemplo. Você ter as 3 maiores tragédias da história do Estado em 7, 8 meses, cara, é um alerta assim, fortíssimo para o que a gente vai enfrentar como jornalista daqui para frente. Fabrício tem uma pergunta? Tenho sim, Júlia, obrigado. Pedro Fabrício Pierres, sou diretor de inovação aqui da CI. Minha dúvida é se vocês já estão utilizando algum tipo de ferramenta, já chegou a era da IA na produção de TV, ou se vocês usam algumas plataformas para facilitar a leitura de grandes dados, ou eventualmente como análise preditiva de possíveis pautas, que nem você falou agora, 2, 3 enchentes, quem sabe pode se repetir. Queria entender se realmente na televisão, ainda mais na produção, que é muito humano, tem um pouco já de utilização de plataformas, sistemas de inteligência artificial ou não. Como é que você vê isso também no futuro, utilização ou não? Na televisão, pelo menos onde eu trabalho, ainda é muito pouco. Está começando, principalmente, por exemplo, algumas coisas de produção de arte, alguma coisa de imagem, até alguma coisa de busca, assim, mas ainda é muito ainda do jornalista. É muito o olhar do jornalista, trazer a pauta do que ele vê. Então, isso acho que ainda é um pouco incipiente dentro da televisão, em termos de produção. Ainda é muito focado no que você vê. E acho que isso é o diferencial, e vai continuar sendo mesmo com a entrada dessas tecnologias, que é essa questão do olhar do jornalista, assim, porque a máquina não vai ver, não vai analisar com toda a sua bagagem, porque cada jornalista tem a sua bagagem. Então, não vai analisar daquela forma uma pauta. Então, a pauta, a história, a máquina pode até te ajudar. Mas se você vai saber se aquilo ali é uma reportagem, se aquilo é jornalismo, se aquilo não é, se aquilo ali tem caminho, não tem, vai muito ainda do jornalista. Assim. É um exemplo agora. De um olhar, assim, está vendo uma coisa e essa bagagem que o jornalista tem que pode ajudar a fazer uma reportagem. Agora, no dia 8 de junho, por exemplo, no dia do meu aniversário, estava indo para Curitiba assistir o jogo do Grêmio, lá em Curitiba. Estava eu e meu sobrinho, pegamos a estrada, estava na BR, e aí passa um caminhão, cegonha, cheio de carro sujo de lama, destruído. Eu falei, pô, esse caminhão está vindo do Rio Grande do Sul. Esse caminhão está vindo do Rio Grande do Sul, com certeza. E aí, minha pergunta, para onde é que estão indo esses carros? Para onde é que estão indo esses carros? Enfim, isso foi no dia 8. 2 semanas depois, a gente fez uma matéria de 9 minutos no Fantástico sobre para onde que estão indo 200 mil carros que foram destruídos na enchente. Então, isso é do olhar. Acho que isso, dificilmente, a máquina vai tirar do jornalista. Acho que é difícil. Paulo? Pedro Henrique Santias, coordenador de comunicação interna do SESC. Pedro, eu acho que uma das tarefas mais difíceis para todo jornalista, que você falou no começo, que é transformar dado em informação. Transformar números em uma mensagem que possa chegar às grandes massas, em algo coloquial. E acho que para a TV isso se torna talvez até mais difícil que para o escrito, porque a gente precisa de imagem, precisa pensar em como é que a gente vai fazer tudo isso. Como é esse processo da escrita numa grande reportagem? E quais suas inspirações para te ajudar a transformar esses dados em informação? É uma boa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar. Eu gosto de sempre dar um exemplo para ficar mais
palpável. Vou usar um exemplo de uma série que a gente fez pro NSC Notícias. Foi uma série que chama... Ou é RBS Notícias ainda? Agora não lembro, faz um tempinho. Que se chama Voto Manchado. O que aconteceu? Ali a gente descobriu que estava tendo fraude em transferências de títulos eleitorais na véspera das eleições municipais. E aí acontece, nessa reportagem a gente tinha uma grande quantidade de dados. Como é que surge essa reportagem? Essa reportagem surge porque eu tenho voltando à lição ali da Honda, que me despertou, a gente tem que buscar meios. Então, quando eu introjetei essa questão da Honda, então, por exemplo, hoje, uma mania que eu tenho no meu navegador, e isso desde sempre, até hoje eu levo isso, que são dezenas e dezenas de links de sites, rádios, jornais do país inteiro. Então, todo dia, antes de começar o trabalho, eu vou lá e tento clicar no máximo que dá e fico lendo esses jornais, essas rádios, etc, etc. Então, essa série surge a partir de uma leitura dessa. Acho que era um jornal de Catanduvas, alguma coisa assim. Aí vem, eu lembro que tem uma notícia no site que falava o seguinte: vereadora questiona número alto de eleitores no município. Ela fez lá um cálculo que tinha um número X de crianças e adolescentes que não votavam, não batia. Eu falei, eu achei estranho isso aí, vou ligar para essa vereadora. A vereadora achou estranho também minha ligação, não quis muito papo. Mas eu fiquei com aquilo, putz, estranho isso, né? Por que ela está questionando? Não faz sentido isso e tal. Aí fui atrás dos dados, aí fui buscar os meios. Preciso do número de eleitores, peguei o nome, pedi para o Tribunal Regional Eleitoral, o número de todos os eleitores de todos os municípios do Estado, fui no site do BGE, peguei a população de todos os municípios do Estado, vou ver o que dá. Joguei numa tabela, cruzei, e apareceu lá 29 municípios que tinham mais eleitores do que habitantes. Eu falei, putz, que estranho isso aqui, sabe que mais eleitor do que habitante, tem uma coisa estranha aqui. Aí começa a fuçar. Então a gente chega numa série de dados, mais eleitores do que habitantes, quais eram esses municípios, quando é que aconteceram as transferências, em que período que foi. Então tinha município que formou 15% do eleitorado 3 meses antes da eleição. E, então, tinha alguma coisa estranha ali. Então, tinha uma série de números. E aí, eu peguei esses números, levei para o Túlio, acho que era o editor executivo ainda, falei, Túlio, esses números aqui. Aí ele falou, cara, isso é um monte de número, mas a gente não tem uma denúncia ainda. O que é? O que é a denúncia? O que é a história? É o quê? A gente tem que provar e o cara reconhecer que fez a transferência ilegal. É aí que vem a parte de como a gente transforma isso em imagem. Então, a gente tinha um caminho para chegar nessas pessoas. Só que a gente está falando de milhares e milhares e milhares de transferências. Então, o que foi o segundo passo? Aí, os processos de transferência de domicílio, eles são públicos. Pode chegar no cartório eleitoral, eles vão te dar. Aí fui escolher, porque não tinha como em todas as cidades, então a gente começa por aí, precisa fazer um recorte. Quais são as cidades que estavam mais graves desses dados, né? Que tinham mais eleitores que habitantes e que tiveram uma mudança muito acentuada em pouco tempo. Então, a gente faz esse corte dessas 3, 4 cidades. Aí fui no cartório eleitoral, viajei, oeste, sul, norte, fui no cartório eleitoral dessas cidades e pedi as transferências, o processo de transferência de títulos dessas pessoas nesse determinado período. Aí vem 30 a 40 pastas em cada cartório. Aí tu vai lá, olha uma por uma, para achar a fraude, para achar se existe alguma coisa. E aí você vai registrando isso como? Em imagem. Então, tu já começa a fazer esse registro em imagem, essa busca, essa procura. Estamos indo, chega na cidade, chega no cartório, o documento. Então, tu vai buscando essas soluções. E aí, as que tinham, evidentemente, fraude, transferências, a gente tinha que ir atrás dessas pessoas. Daí você vai ter a imagem e a gente conversando com essas pessoas. Então, esse era o caminho, porque a gente tinha um monte de número, tinha uma denúncia, mas a gente fazia a televisão, a gente precisa ter as pessoas falando, a gente precisa ter a imagem, a pessoa falando, eu não sei, mora lá, não moro lá. Por que foi para lá? Ah, porque o fulano pediu, porque o fulano pagou, porque eu não sei o quê. Então, é isso. Então, esse é o desafio. A gente tinha um número
E aí, para casar com a televisão, é indo a campo, transformar aquele dado, aquele documento, numa imagem. E aí, por exemplo, nesse caso, a solução foi bater na porta das pessoas. Levou também aí uns 3 meses para fazer essa reportagem. Mas é aquela questão do impacto, da relevância. A gente botou a matéria no ar, deu 3 dias depois, o Tribunal Regional Eleitoral mandou recadastrar, a gente mandou recadastrar todo mundo e fazer praticamente um novo censo eleitoral nas cidades, recadastrando todo mundo, quem não conseguiu provar que morava na cidade, etc. Porque a gente tinha, por exemplo, um juiz, voltando à questão da imagem, dando entrevista e falando, eu perguntando para ele, a eleição está comprometida? Ele fala, a eleição está comprometida na cidade. Pô, tem um juiz eleitoral dizendo que a eleição na cidade está comprometida, em audiovisual, o cara falando. Então é isso, essas soluções que tu pega o dado e vai buscar para transformar numa matéria de televisão. Tem mais uma pergunta ali, Davi? Oi. Boa noite, Pedro. Deixa eu parabenizar e cumprimentar a Débora e toda a equipe da CI pela iniciativa de nos brindar com essa conversa. Me chamo Áureo Moraes, sou professor da UFSC. E só para registrar esse teu hábito, que você mencionou no início dessa resposta, de ficar ouvindo várias emissoras, o Cláudio Thomas vai lembrar o nome que a gente dava para isso. Isso era rádio escuta. Só que não era online, né, Tom? Por isso que eu achei que talvez você soubesse de alguém que trabalhou contigo e pudesse saber o que era isso. Bem, o nome de hoje a gente chama talvez de web escuta, não é? Chique isso. Pedro, você mencionou um pouquinho na resposta anterior que, observando um caminhão carregado de carros, despertou em você um interesse, o que alguns da idade desses que chamavam de rádio escuta diziam que era um certo faro jornalístico, né, uma sensibilidade para perceber a notícia. Eu tive um professor na universidade que dizia que a pauta mordia o calcanhar e o jornalista tentava se livrar dela, né? E não percebia que a pauta estava ali. Mas qual é a chave para uma reportagem especial investigativa? Onde é que surge essa? E você contou também do episódio que foi premiado, da reportagem premiada, que foi quase um acaso de uma pauta inicialmente de personagens se transformar numa especial. E eu te pergunto isso porque agora, em outubro, vão completar 7 anos de um dos casos mais absurdos de abuso da justiça em Santa Catarina, que foi Alvir dos Moucos, que levou à morte o meu amigo Luiz Carlos Cancelier, na UFSC, que é um processo que está parado há 7 anos, que até agora não achou culpados, que não tem um inquérito concluído e cujo roteiro foi desenhado exatamente em cima primeiro, de um papel da imprensa àquela altura de confiar cegamente nas instituições de Estado, como a CGU, Ministério Público, Polícia Federal e Justiça Federal. Eu tenho cá comigo uma tese que só interessa a mim nesse momento, mas eu percebo, e sou suspeito para falar, que esse é um tema absolutamente com cara de reportagem especial investigativa, porque há tanto a se desvelar desse processo, e ele está adormecido nas gavetas do Judiciário, do Ministério Público, que eu acho minimamente curioso que jornalistas que pudessem pensar nessa pauta não o façam, para recuperar um processo, como eu disse, há 7 anos, sem movimento, sem oitivas, sem audiências, e me interessaria, talvez, entender se isso é aquilo que eu considero uma pauta de reportagem especial investigativa ou se não, se eu, de fato, estou enxergando outra coisa. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado pela pergunta. Não, no meu processo de produção de reportagem, cada pauta vem de um jeito. Mas acho que tem 3, para mim, pelo menos, principais, que são uma dessa. Que eu citei, que é ler muito, ler, buscar, porque às vezes as grandes histórias estão no interior, estão em pequenos relatos, estão em pequenas histórias que acontecem pelo Brasil. E, inclusive, a primeira reportagem que eu fiz para o Fantástico ainda aqui surge também dessa forma, como surgiu essa, surge de uma leitura de um jornal, acho que era de Ervaldo Oeste, se eu não me engano. Estava olhando o site lá da rádio e tinha a ver com o tornado de Xanxerê,
de uma foto que tinha voado de Xanxerê e foi parar no Rio Grande do Sul. E isso até mostra que nem toda reportagem investigativa quer dizer que seja uma denúncia. Pode fazer uma investigação por esse caso. Uma foto que tinha voado e foi parar lá do tornado, foi parar no Rio Grande do Sul. E a gente fez uma investigação, descobriu de quem era a foto, por que ela foi parar lá, e a gente fez uma reportagem investigativa. Mas é isso. Voltando à pergunta. Pelo menos eu busco... A primeira é o meu estranhamento. Se eu me questiono, que acho que tem alguma coisa estranha ali, é ali que eu aposto. Eu aposto que tem alguma coisa... Se eu questiono, pô, mas onde é que a história do carro? Pô, mas que esses carros estão indo? Então, essa coisa do instinto mesmo, assim, eu vou muito nele. Assim, cara, aqui tem uma história. Pô, que nem nessa aqui. A mulher falou, tem a história, mas peraí. Que história é essa? Pô, acho que tem alguma coisa aqui. Essa série que a gente fez dos remédios, como é que ela surge? Também de conversas. Basicamente, o instinto, assim, eu vejo muito, e conversas que eu tenho, conversas muito informais, mas muito informais, assim, que cria também um estranhamento em outra pessoa. Por exemplo, essa foi isso. O Jean Halp recebeu uma pauta para fazer em relação a isso, uma moça que tinha morrido, e é uma pauta factual. E aí ele veio falar comigo e falou, Pedro, o que tu acha dessa pauta aqui? E aí, lendo, eu falei, cara, aqui tem mais coisa aqui, cara. Tem mais coisa. Pô, tu acha tal? A gente conversou, então. Não fez a matéria naquele momento e 3 meses depois a gente botou a série com 4 episódios no ar. Então é isso. E aí o terceiro ou quarto, talvez assim, seja fontes. Alguém que vem me dá uma história, está aqui a história pronta, essa é a denúncia, a polícia, etc. Normalmente, algumas pautas surgem, talvez até de investigações policiais, mas, pelo menos, quando eu sempre fiz as minhas, eu sempre buscava inserir, por exemplo, uma investigação policial dentro de uma investigação minha, uma investigação maior. Então, você tem a sua investigação, a gente tinha a nossa investigação, e para dar força para o material, a gente falava, mas isso também já aconteceu aqui, já foi investigado lá, a polícia e tal. Então, como um complemento dessa reportagem maior que eu, pelo menos, gosto de fazer, que é a nossa apuração, a nossa investigação, e aí complementa com uma investigação, alguma coisa que já aconteceu e tal. Então, basicamente, é isso, assim, pelo menos de como eu levanto as minhas histórias e tal. Davi, tem mais uma pergunta da plateia? Ivonei. E o Piara também vai perguntar na sequência. Tá certo. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Quero cumprimentá-lo pessoalmente hoje. Eu trabalho na Fiesc, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta agora pelo outro lado, Pedro. Você falou dos casos aí das grandes reportagens que deram certo, né? Eu gostaria de saber das questões que surgem, assim, que depois não dá em nada. É muito comum isso. Perde muito tempo ou muito investimento e depois a reportagem não rendeu. Como é que funciona isso? Assim, não é difícil uma reportagem, você ficar muito tempo em cima de uma reportagem que não vai render. Você tem um instinto ali, mas ele pode, né? Ou tu tem uma ideia, tu tem uma sugestão, vai ter que apurar para ver se vai dar certo. Mas logo no início, isso acontece muito, logo no início, na própria apuração, tu já vê que não é aquilo, que ela cai, que ela não tem força. Então é muito difícil assim apostar numa reportagem que ela vai ficar 3 meses fazendo, investindo, e chegar lá no final ela não tem um resultado. Porque muito antes disso, ela já vai mostrar que não tem força, que não é bem isso, que talvez a denúncia não seja bem aquela, ou o caso não seja bem aquele. Assim. Então não tem nenhum caso, assim, pelo menos que tenha acontecido comigo, que fiquei muito tempo investigando, e aí chegou lá no final e não... Porque muito antes disso, assim, desse investimento, ela já se foi por si só. Assim. Então, acho que não tem muito isso. O Piara? Ô, Piara, e aí? Tranquilo? Tranquilo? Cara,
de acesso à informação, né? Não, é fundamental. Acho que é fundamental. Então, é uma ferramenta simples, fácil, que não tem custo. Então, só facilita. E é mais ou menos isso. Eu chego, às vezes, na redação e penso, que pergunta, para que eu vou fazer uma pergunta hoje? Assim, o que eu posso perguntar para alguém aí? E aí vou lá e mando, para algum estado, para alguma coisa. Então, porque é uma ferramenta simples, e aí vem, tu joga... A gente fala assim das pautas que a gente faz, das reportagens, mas não é assim, ali surge a pauta todo dia. Não, você joga a rede e vai buscando caminho, tenta aqui, tenta ali, e aí vai vindo. Seus investimentos, que você faz a leitura, às vezes fica uma semana lendo e não encontra nada, que tu acha que pode virar uma reportagem. Então, vai vindo várias frentes. A lei de acesso à informação é uma delas. Então, cara, é simples, é rápido, você chega na redação e faz uma pergunta para alguém. Então, acho que ela auxilia muito. E, claro, aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, tem essa questão, como com a entrada da nova lei, tem algumas respostas, por exemplo, que já vêm com base na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, então, algumas informações que antes vinham com mais facilidade, hoje já não vem tanto, porque até por interpretação da lei e tal, quem vai estar te passando a informação também quer se resguardar do que está passando. Não só na Lei Geral nem na Lei de Acesso à Informação, mas também agora para acessar um inquérito, ou mostrar parte de uma investigação, ou conseguir acesso a algum tipo de documento, que antes eram mais simples, hoje já tem uma retenção maior por parte de quem pode te ajudar a levantar aquela informação. Então, realmente, hoje tem um pouco dessa dificuldade por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, claro, é uma lei que vem também para proteger muita coisa que estava muito solta no país em relação a isso. Estava uma bagunça generalizada em relação a dados e venda e etc. E tal. Então, enfim, ela vem para ajudar de alguma forma, mas também, claro, dificulta um pouco o trabalho jornalístico, mas a gente arranja caminhos. Como diz, o jornalista é um buscador de soluções. Então, não dá ali, a gente vai buscar outros caminhos para tentar resolver aquilo. Então, não é um impeditivo assim, para fazer uma reportagem ou algo do tipo, essa questão da lei geral, não. Cláudio Thomas vai fazer a nossa última pergunta. Pedro, parabéns pelo teu trabalho, né, pela tua inquietação como repórter. Né? Eu acho que as redações sentem essa falta de inquietação dos repórteres, de ficar pilotando várias coisas. Né? No trabalho que eu faço hoje, que eu sou home office, eu vejo jornais de todo o interior, todos os dias, e às vezes surgem alguns assuntos interessantes, eu mando para a Ângela Bastos. Pode render uma matéria aqui. Então, essa inquietação acho que falta hoje nas redações. Infelizmente, eu nunca trabalhei em televisão. Trabalhei em rádio e trabalhei em jornal, meus 44 anos de jornalismo. E vejo que hoje a televisão está fazendo aquilo que os jornais não estão fazendo mais, que é a reportagem. Né? Que é dedicação de equipes, mais equipes, para fazer trabalho de reportagem, contar histórias de pessoas. Tá? E não só nesses casos da tragédia do Rio Grande do Sul, mas de outros casos. Eu acho que, infelizmente, a mídia impressa está passando por um processo muito ruim de degradação. Ela vai acabar. E vai durar muito tempo. Os jornais não vão conseguir sustentar. Nós temos uma capital, tem um jornal diário, né, e um jornal semanal, que não tem relevância nenhuma. Né, que é fechado na quinta-feira. Então, parabéns pelo trabalho. Eu acho que a televisão está cumprindo, não só a Globo, outras televisões, cumprindo com o seu papel de levar essas histórias, né, e de levantar denúncias que fazem com que a sociedade mude. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Tá bom, muito obrigado. Então, com essa provocação do Cláudio Thomas, acho que a gente encerra o debate. O Pedro vai ficar aqui e a gente pode trocar ideia também na sequência. Obrigada. Obrigado. A gente convida agora o diretor de eventos da ACI, o jornalista Davi Paes e Lima, para, em nome da associação, entregar uma lembrança da rede Forte Atacadista do Grupo Pereira, também parceiro da ACI nesse evento, ao nosso convidado especial. E chamamos aqui ao palco agora o vice-presidente da ACI, Marcos Bedin, que tem uma mensagem para todo mundo que está aqui.
Boa noite a todos. Eu serei breve. Gostaria só de fazer um comunicado. Queria lembrar que em 2007, quando assumiu a CI o Moacir Pereira, ele e o seu primeiro-ministro, Ademir Arnon, iniciaram um processo de estadualização da Associação Catarinense de Imprensa. Me convidaram para assumir a diretoria regional do Grande Oeste. Como eu vi que era uma proposta interessante, o salário era muito bom, eu concordei. Aí me pediram o seguinte: Bedim, prepara uma posse fantástica com muita gente, não sei o quê. Bom, vou tentar, né? Fizemos uma posse lá em Chapecó, no Country Club Chapecó, num dia de semana, um almoço. E por uma série de coincidências, o pessoal prestigiou, nós reunimos 450 jornalistas do Grande Oeste catarinense. Estava até o governador presente, Luiz Henrique, foi muito prestigiado. Quando acabou aquela posse, o Moacir e o Arnon me disseram: Bedim, tem que fazer todo ano uma festa igual a essa. Você, puta que pariu, não é fácil. Bom, aí a gente acabou organizando no ano seguinte um encontro igual, e aí surgiu o encontro da imprensa catarinense. Só que ele tem um detalhe muito curioso. Primeiro, o encontro da imprensa catarinense é um evento estadualizado, como diz o nome, chancelado por todas as entidades de representação, defesa da comunicação catarinense, que eu faço questão, inclusive, de mencioná-las, porque são grandes parceiras, a CAERT, a DIJOR, a ADI, Sindejor, Sinapro, Sindicato dos Jornalistas, a SESC e a PJ, que é a mais recente. Esse encontro passou, então, a ser organizado sob a chancela da Associação Catarinense de Imprensa, e a nossa agência, a IB Comunicação, ficou encarregada de uma tarefa simples, só achar quem pagasse a festa. Então, a gente acabou, num grande esforço de cooperação, apelamos para o setor produtivo, o setor empresarial, e acabamos criando uma parceria para patrocinar essa festa, toda ela com dinheiro privado. Então, hoje nós estamos... Isso foi 17 anos. Então, há 17 anos surgiu o Encontro da Imprensa Catarinense. Esta é a 15ª edição, porque tivemos 2 anos de pandemia. Então, vejam bem, nesse encontro, a gente reúne toda a fauna da comunicação. Jornalista, radialista, radiodifusor, empresário de comunicação, publicitário, relações públicas, influenciadores, docentes de comunicação. Todo o universo da comunicação está ali. 15º encontro agora, dia 3 de agosto, em Chapecó, na sede da CDL Chapecó. É um encontro que temos 2 objetivos: valorizar o jornalismo, a imprensa livre e todas as profissões abrigadas sob o guarda-chuva da comunicação social. E neste encontro a gente sempre homenageia quem completa 50 anos de profissão e está na atividade ainda. Já notei que o Thomas tem 44, mais 6 ele está emplacando também essa homenagem. E nesse encontro a gente sempre homenageia alguém também fora do setor de comunicação, que neste ano vai ser o Sebrae. Eu faço questão de ler aqui os 8 homenageados deste ano, que completaram 50 anos de profissão. O jornalista Adelor Lessa, de Criciúma, o radialista Antônio Noé de Vargas, de Concórdia, o jornalista e historiador Apolinário Ternes, de Joinville, o jornalista Cláudio Letts, de Joinville, o jornalista e agrônomo Silvio Holtz, de Florianópolis, o jornalista e escritor Luiz Fernando Arzua Bonte, também da capital, o empresário de comunicação Rogério Caldana, de Porto Alegre, com uma longa história aqui em território catarinense, e o jornalista Vânio Bose, também de Florianópolis. Então, vejam bem, a grande riqueza desse encontro é você reunir a gurizada que está entrando na comunicação com os veteranos. Aqueles que têm 50 anos ou mais de comunicação, os que estão na área há mais tempo, se reúnem. Então, queria ser uma amálgama, uma riqueza que é esse intercâmbio de veteranos e também de novatos. E a programação da festa é muito direta. Nós iniciamos sempre às 11, 11h30 com cerimonial, com as homenagens, manifestações, depois segue o almoço. Depois, à tarde, tem uma coisa que os jornalistas odeiam. Uma tarde toda, banda tocando, open food, open bar, e a tarde toda vai. Geralmente, a festa acaba lá pelas 18 horas. A Débora Almada já vai pela 3ª vez acompanhar essa festa aí.
Enfim, acabou sendo um grande ponto de imprensa de todos os profissionais de comunicação de Santa Catarina. Interessante notar que todas as regiões comparecem, e tem sido um ponto importante esta homenagem aos veteranos que completam 50 anos de comunicação. Talvez até se faça um livro com essas histórias, porque são narrativas muito interessantes. Então, eu vim aqui, e a Débora disse, Bedin vai lá e convoca. É uma convocação, dia 3 de agosto, um sábado, 11 horas da manhã, na sede social da CDL Chapecó, o 15º Encontro da Imprensa Catarinense. Como eu falei, é tudo patrocinado, ninguém vai gastar nada com isso. E Chapecó é logo ali. Essa passagem vamos discutir depois. Meus amigos, então, resumindo, agora em agosto, todos os caminhos vão levar a Chapecó. Obrigado. Então é isso, gente. Foi uma noite muito produtiva, de informação, jornalismo, reportagem. Fiquem todos atentos aos prazos de inscrição e ao regulamento do 4º prêmio, a CEI OSESC de jornalismo, que já está disponível no www.casadojornalista.org, tá certo? Os candidatos podem escrever os trabalhos em 7 categorias, só para relembrar: texto, vídeo, áudio, fotojornalismo, webjornalismo, jornalismo universitário e cooperativismo. E reforçamos que esse ano temos uma nova plataforma digital de inscrições que vai automatizar e facilitar o cadastro para os candidatos e também para a avaliação dos jurados. É só acessar e conferir. Muito obrigado a todas e todos que participaram do nosso encontro e agradecemos mais uma vez aos parceiros dessa edição, OSESC, CREA Santa Catarina, FETRANSESC e ALESC. Convidamos a todos que ainda não fazem parte a se associarem à ACI. A ficha de inscrição está disponível no nosso site, tá bom? Parabéns para a Associação Catarinense de Imprensa, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. E toda a equipe aqui que está aqui presente fazendo o evento acontecer. Boa sorte a todos os candidatos e boa noite para todo mundo.